Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Acorde Filosófico, a Harmonia do Despertar. Este podcast é dinamizado pela Nova Acrópole do Porto e espera cultivar harmonicamente sementes do despertar da mente. Neste 7º episódio iremos abordar o tema do sacrifício. Nos dias de hoje, este tema está relacionado com a existência da perda e do sofrimento. No entanto, o real significado deste conceito nada tem a ver com a dor. Para nos esclarecer e aprofundar um bocadinho este tema, voltamos a estar à conversa com o professor José Antunes, o diretor da Nova Acrópole do Porto. Olá José, bem-vindo de volta. Olá Rita, é um prazer estar aqui em conversa. Obrigada e mais uma vez, obrigada por aceitares o convite de estar aqui à conversa connosco. Obrigado. Para iniciar, convidava-te a esclarecer o significado e a origem da palavra sacrifício. Bem, até para começar, vai ser um esforço, estamos a falar de uma palavra que tem neste momento o entendimento geral das pessoas é muito reduzido relativamente ao conteúdo da própria palavra. E nesta situação, quando já temos palavras conhecidas e queremos até procurar explicá-las, há sempre alguma dificuldade. Porquê? Porque nós temos uma primeira imagem e é preciso haver uma predisposição de quem está a ouvir para poder aprofundar. Gostamos muito das palavras e gostamos também de ir à origem das palavras para perceber a própria vida que as palavras têm, como eles seguem um caminho, seguem um percurso. E é sempre útil esse esclarecimento, essa visão mais clara de onde é que ela começa. E essa é uma das palavras, temos uma etimologia muito simples e muito direta, que é sacer, o sagrado, uma palavra latina, o sagrado com ofício, portanto, é um ofício sagrado. Tão simples quanto isso. Como estavas a dizer, parece que há então uma ideia coletiva que sacrificar vai exigir que eu dê de mim, que me prive de alguma coisa que eu gosto, que me dá prazer, e essa ação traz-me sofrimento. O ato de sacrificar exige realmente então esforço e uma privação? Esse entendimento básico da palavra, e portanto é quase direto, quando falamos de sacrifício é esforço, mas é um sentido muito redutor que a palavra tem. Portanto, estamos sempre, associamos sempre a uma perda de qualquer coisa, não é? Portanto, eu para atingir algo vou perder, e essa perda é sentida em mim como um sofrimento, como uma dor. Mas, na realidade, não é assim que funciona, não é? Todos nós estamos em movimento, a vida é sempre movimento e cada passo que estamos a dar estamos a sair do local anterior, portanto, há contínua mudança. Portanto, essa é uma visão errada de que um sagrado ofício seja dor e sofrimento, porque não é verdade. A mudança implica transformação e a transformação há a saída de um estado para o outro, há receios que podem estar aí por detrás, há resistências e, portanto, conseguimos perceber de onde vem essa associação de sacrifício com dor e com sofrimento, mas não é a essência, está muito longe disso. No início deste ano, em janeiro, assistimos a uma aula do professor José Carlos, que é o diretor nacional da Nova Acrópole, e ele referiu-se ao ato de sacrificar como o ato generoso da alma, um ato da alma que permite entender o uno. De alguma forma, esse ato pode ter uma intenção individual, ou seja, unilateral, só para mim? Ou o sacrifício não pode ser... Não, realmente há muito, é vasto o conteúdo e até, ainda antes de responder diretamente à pergunta, há uma outra coisa que podemos até observar. Muitas vezes associamos o sacrifício, na etimologia, um sagrado ofício, então pensamos que o sagrado ofício é algo que é produzido apenas no ritual de qualquer uma das religiões. Aqui o que está por detrás é a palavra sagrado e o que é que consideramos sagrado, não é? Claro, e o sagrado não é uma coisa que seja exclusiva das religiões. Todos nós temos alguma coisa que valorizamos, todos nós temos alguma coisa mais alta e
numa perspectiva filosófica, consideramos que o ser humano não é apenas um amontoado de células, o ser humano tem uma finalidade mais ampla, tem uma finalidade metafísica, espiritual, e nesse caminho, não é? Quando estamos a caminhar nessa direção, estamos de alguma forma a unificar-nos, estamos a produzir o uno em nós, e nesse sentido estamos a realizar a nossa natureza humana, e ao realizar essa nossa natureza humana significa que estamos num processo evolutivo. Por detrás, evidentemente, está sempre essa ideia de unidade. Podemos fazer muitas coisas no plano individual, mas que não têm esta finalidade de integração num todo. E aí, evidentemente, que estamos a fazer esforços, estamos a prescindir de determinadas coisas, sei lá, se alguém tem que fazer uma dieta de qualquer coisa, mas a finalidade não é numa integração mais ampla, numa unidade, num todo. Nesse caso é egoísta, não é? Nesse caso é um trabalho próprio pessoal, que também é necessário fazer, não é? Mas não tem esse sentido de sagrado ofício. Pode ser um ofício, que é um esforço, que é um trabalho que se tem que fazer, mas não está diretamente relacionado com essa realização mais profunda do ser humano. Numa perspectiva filosófica, volto a referir, que nós consideramos que há um potencial humano dentro de nós que está latente e que é preciso, pouco a pouco, ir manifestando. E quando realizamos isso, estamos a caminhar na direção evolutiva da nossa realização. E isso é sagrado ofício, estamos verdadeiramente a realizar. Tocaste aí num aspecto, falaste da questão das religiões, e realmente o sacrifício é uma palavra que se ouve nas religiões, mas pergunto-te se sacrificar é sinónimo de santificar. É interessante essa relação, mas lá está, também aí temos o que é que consideramos santo, não é? E santos, o que é santificar? E volto outra vez a referir que quando nós somos melhores, ou seja, o ser humano está num processo de crescimento, de desenvolvimento, e temos elementos que são negativos, temos elementos mais positivos, e quando estamos no caminho desse melhoramento, quando sentimos que fazemos melhor as coisas, quando sentimos que somos mais justos, mais equilibrados, mais bondosos, significa que estamos nessa direção, estamos a caminho da santidade. A nossa imagem de um santo não pode ser um criminoso, não é? Portanto, a imagem de um santo para nós, qualquer modelo que tenhamos, de qualquer exemplo da história, é sempre alguém que transborda dessa bondade, de amor, de sabedoria, e esse transbordar é para dar com os outros. Portanto, nesse sentido, há o caminho do sacrifício para chegar à santidade. Nesse sentido. Essa relação. Conseguias explicar, eu sei que não há um momento preciso, mas quando é que coletivamente começamos a atribuir então este significado pejorativo ao termo sacrifício? E se antigamente havia realmente havia um maior entendimento da comunhão, de que a natureza se sacrifica para perpetuar o uno? Achas que antigamente havia mais esse entendimento? Para começar, permite-me só usar esta palavra pejorativo. Eu gosto mais de usar a ideia de que há uma redução muito grande do conteúdo. Ou seja, não é, cada palavra tem o seu conteúdo, e o que acontece é que usamos muitas vezes, é como se usássemos apenas a casca da cebola e não usássemos a cebola. Não é? Porque elas têm muito mais conteúdo e que não chegamos lá. Portanto, não é propriamente que seja erróneo. Quanto ao andar para trás e tentar perceber o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, é sempre muito difícil. Mas para mim há sempre, em todas as épocas, seres humanos com mais capacidade de entendimento e seres humanos com menos e com muito mais reducionistas. Por isso é difícil de situar, e historicamente nunca me ocorreu encontrar algum texto onde possa perceber um conteúdo mais profundo e depois a perda desse conteúdo. Mas, por acaso, talvez uma palavra que muitas vezes é um pouco, tem quase alguma equivalência com o sacrifício, que é a palavra castigar. E uma vez ocorreu-me encontrar um texto, essa palavra, num texto de uma crónica antiga dos nossos reis, era a crónica de Dom Afonso Henriques, e aparecia a palavra castigar. Era o Conde Henrique que tinha chamado o filho, o Dom Afonso Henriques, a Lugo, para o castigar.
mas o conteúdo, a ideia que estava por trás é para o purificar. E nesse momento eu percebi, olha, a palavra tinha um sentido que era mais original, que é de tornar casto, é fazer casto, e portanto é purificar, é limpar os erros que tem, e nós agora ficamos apenas com o efeito que nós recebemos, não é? Nós cometemos algum erro e depois recebemos o efeito desse erro, e também não gostamos, como é evidente, também é dor e sofrimento, mas relativamente à palavra de sacrifício não posso acrescentar. Olha, e de que forma é que a atitude filosófica nos pode ajudar e nos pode guiar para que a nossa alma possa materializar esse ato de vontade e expressão divina, que é o sacrifício? Pois, é sempre termos que conseguir tornar consigo ideias mais vastas, não é fácil. De qualquer das formas, talvez seja possível perceber que para a nossa realização, o ser humano, mas em todas as nossas etapas acontece isso, nós para mudarmos temos que fazer esse esforço para chegar a algum outro lado. Portanto, é esse sagrado ofício de crescimento, e quando estamos numa boa direção, ou seja, no sentido de desenvolver a humanidade que é em nós, o lado mais elevado que é em nós, há uma montanha, todos nós temos uma montanha interior, e quando estamos focados em subir essa montanha, evidentemente que estamos a caminhar para uma unidade e estamos a realizar-nos como humanos e plenamente no sagrado ofício. Simultaneamente nós vamos subindo e não apenas vamos recebendo, porque para subir é preciso ir recebendo ajuda e apoio, mas também nessa escalada também temos o dever, ou uma tarefa, que é de poder contribuir também para que outros possam ir subindo. Portanto, esse sentido do sacrifício tem dois movimentos. É um movimento de eu necessitar de me escalar interiormente e, portanto, de me ir desenvolvendo e conseguir realizar alguma luz que há dentro de mim, e, simultaneamente, também ir dando dessa luz para aqueles que estão à minha volta, porque um caminho do egoísmo nunca é um caminho de desenvolvimento. Portanto, é esse duplo movimento que é bem interessante, que para subir precisamos de receber, mas também, se não damos, também não vamos poder fazer essa caminhada retamente e justamente. Falas ou seja, utilizaste esta analogia à caminhada e ao subir a montanha. Podemos dizer que a nossa bússola interior, para sabermos que o caminho é o correto, será o nosso coração? Sim, é ele que nos guia para saber que estamos aí pelo caminho. É um coração consciente, não é apenas uma emoção, porque as emoções nós sentimos muitas coisas muito variáveis, não é? É um coração que nos diz que as coisas são verdadeiras, não é? E é esse coração com consciência, como os egípcios gostavam de falar, e é sempre esse lado mais profundo, que é o nosso centro, não é? O coração aí é o nosso centro, e há um lugar em nós que é o nosso ponto central, e é aí que temos que saber que estamos a viver corretamente. Olha, Zé, muito obrigada por trazeres à luz e esclareceres este conceito que realmente, injustamente, fica muito à superfície, não é? Daquilo que a sociedade interpreta do sacrifício. Agradecer também aos nossos ouvintes e informar que este 7º episódio conclui a primeira temporada do nosso podcast Acorde Filosófico, Harmonia do Despertar. Vamos fazer uma pequena pausa, não é, agora, e esperemos que em breve, provavelmente no próximo equinócio, estamos de regresso. Muito obrigada, até lá e um bem-aja. Até à próxima. Rita. Obrigada. E obrigado também ao Yoda por ter dado um pouco de animação. Sim, hoje tivemos um convidado especial, é verdade. Para dar mais animação. Até à próxima. Obrigada, Zé.